Olá, muito boa noite. Lei antidrogas completa uma década, mas está longe de vencer luta contra o tráfico. Corpo de Bombeiros resgata Tiu em motor de carro no bairro Copacabana. Animal provoca acidente e fica ferido, é executado por policial e vídeo viraliza na internet. Motorista avança parada obrigatória e provoca acidente. Motorista de caminhão invade pista, bate em carro e foge sem prestar socorro. Tem início a campanha de multivacinação. Brasil tem 1.200.000 pessoas com Alzheimer, mas o número tende a aumentar. As vantagens e cuidados com carros flex. Cartão de crédito, praticidade que pode gerar perda de controle. Os detalhes você confere a partir de agora. O avanço de uma parada obrigatória teria sido a causa de um acidente na tarde de hoje, no cruzamento entre a Rua 5 de Maio e a Amélia Carolina. O motociclista ficou ferido. Imprudência pode ter sido o motivo desse acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na Rua 5 de Maio, esquina com a Amélia Carolina, em Patos de Minas. Essa ocorrência aconteceu no cruzamento aí da Rua 5 de Maio, cruzamento com a Rua Amélia Carolina. Segundo populares, o condutor da motocicleta, uma Honda CG 150 de cor vermelha, ele seguia pela Rua 5 de Maio, sentido Avenida Fátima Porto. Ao chegar no cruzamento citado, ele percebeu aí a presença de um veículo Volkswagen Saveiro que adentrou na sua frente. Esse motociclista aí colidiu contra o veículo Saveiro, ele parou sobre o teto do veículo e, consequentemente, pulou para a carroceria desse veículo Saveiro. O condutor da motocicleta foi parar na carroceria do veículo Saveiro em movimento. Testemunhas relataram à polícia que o condutor do carro, Marcos Vicente, avançou a parada obrigatória e o motorista, Samuel Marinho, estava fazendo uso de celular. Houve problemas com a documentação do carro. Foi conferida a documentação, os dois condutores habilitados, porém a documentação do veículo Volkswagen Saveiro estava atrasado, portando apenas documento 2015. Samuel Marinho foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital regional. Ele apresentava as lesões leves, aí queixava de dores na cabeça, havia batido a cabeça, dores na perna, no pé esquerdo, e foi encaminhado aí pelo SAMU ao hospital regional. E um grave acidente foi registrado na noite de sábado na BR-365. O motorista de um caminhão teria invadido a pista contrária, batido em um carro que era ocupado por 4 pessoas e fugido. O acidente aconteceu por volta das 9 horas no quilômetro 397, cerca de 4 quilômetros após o restaurante do Rivalcino. O caminhão trafegava sentido Varjão de Minas, Uberlândia, quando ainda sem explicação, invadiu a pista contrária e colidiu com a lateral de um veículo Fiat Uno com placas de Patos de Minas. O motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no momento da batida não chovia, mas a pista ainda estava molhada. O condutor do Uno, Sérgio Henrique de Paulo, de 46 anos, sofreu lesões leves. Ele relatou para a polícia que no momento em que percebeu a aproximação do caminhão, descontrolado na contramão, desviou para o acostamento, mas a carroceria ainda bateu na lateral esquerda do seu carro. Eu vim subindo aqui do sentido do Sumaré, que nós ia para o Leal. Na subida aqui eu vi que devia descer na carreta e ela estava meio descontrolada. Eu fui e joguei para o acostamento. E ela foi e pegou na lateral. E foi arregaçando tudo. E o carreteiro nem parou, foi embora. E nisso tinha outro carro atrás, você tem que desviar também, senão tinha pegado dela. É difícil. O passageiro Vitor Guimarães Alves, de 18 anos, que estava no lado esquerdo do banco traseiro, ficou gravemente ferido. Os outros ocupantes, Eliane Aparecida Pereira, de 40 anos, e uma adolescente de 16 anos, por sorte, tiveram apenas escoriações leves. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital regional. O motorista do caminhão continua sendo procurado pela Polícia Rodoviária Federal. Qualquer informação deve ser repassada através do telefone 191. E depois do intervalo, vamos mostrar as vantagens e cuidados com os carros flex. E cartão de crédito, praticidade que pode gerar perda de controle.
A maioria dos veículos produzidos no país é flex. A grande vantagem é a possibilidade de escolher o combustível, mas é preciso tomar alguns cuidados para evitar o prejuízo ao motor. Já faz mais de uma década que temos carros bicombustíveis no Brasil. 90% dos veículos novos que saem de fábrica no país são flex. A tecnologia caiu no gosto dos brasileiros e, mesmo assim, ainda há dúvidas sobre qual opção é a melhor na hora de abastecer. Todos os dois são ótimos, desde que eu use a forma certa, né? Afinal, pode misturar etanol com gasolina? É erradíssimo, não pode. Porque o veículo vai dar problema, vai dar falta de partida de manhã, entendeu? Vai falhar, vai dar afogamento, que eles falam, né? Afogamento de combustível do carro. Nos carros flex, a mudança de etanol para gasolina é possível sem qualquer prejuízo para o motor. O sistema de injeção identifica qual combustível está sendo mandado do tanque e ajusta todos os parâmetros para o melhor funcionamento. Se restam 10 litros de etanol, por exemplo, e você quer completar com gasolina, sem problemas. Tem que saber a porcentagem adequada para o combustível que você vai estar colocando no carro, né? Da medida que ele for abastecer, é o seguinte, ele tem que arrumar o etanol ou a gasolina quando o tanque vazio. Ou ele pode ser utilizado só um tipo de combustível, não pode ser usado os dois tipos de combustível. Mas será que vale a pena usar somente um combustível? Quem abastece somente com um e depois resolve colocar outro pode enfrentar dificuldades. Quando você abastece o veículo só no combustível, um tipo de combustível, você tem que estar fazendo aquela programação, andando de 10 a 15 quilômetros, entendeu? Você não pode abastecer, andar só 2 quilômetros, que vai acontecer esse tipo de partida de manhã, não pegar o veículo. E por fim, se você fez as contas e tanto faz abastecer com um comum ou com outro, algumas dicas podem facilitar a economia do combustível. Muitos aí que não sabem, devido ao consumo de combustível na estrada, você não pode andar com o vidro aberto, entendeu? Que vai fazer o consumo do carro, do combustível do carro. E calibrar de pneu também, passageiro também, você tem que estar calibrando adequadamente, senão não vai resolver o problema. O cartão de crédito é uma das formas mais práticas de pagamento, mas esconde uma série de ciladas. É o que os juros praticados são assombrosos e vêm aumentando cada vez mais. Quem o utiliza de forma descontrolada pode contrair dívidas difíceis de honrar. O cartão de crédito é atualmente uma das principais formas de pagamento no Brasil e no mundo. Uma pesquisa feita recentemente pelo SPC Brasil mostrou que mais de 52 milhões de brasileiros são adeptos ao dinheiro de plástico. Tudo mais prático, não tem que ficar carregando cédula. Eu acredito que muitas são as vantagens, mas desde que seja feito de forma consciente, né? É uma forma de você concentrar os seus gastos e ter uma data específica para pagamento. É uma forma de você concentrar, corrigir e ter um controle mais rigoroso das suas finanças. Mas a pergunta é, ter ou não ter? Quando o assunto é cartão de crédito, essa é a primeira dúvida que vem à mente na maioria das pessoas. Segundo o economista, para quem sabe utilizá-lo, o cartão é cheio de benefícios, como, por exemplo, a acumulação de pontos que podem ser revertidos em passagens aéreas e vários outros produtos. O cartão de crédito realmente é uma modalidade de crédito, como qualquer outra operação, e ela é muito boa desde que seja usada para os princípios que foi criada mesmo. Ou seja, é você fazer uma compra e parcelar, mas desde que você tenha dinheiro no futuro para pagar. Uma outra característica do cartão é que à medida que você vai gastando e pagando o boleto, você vai acumulando pontos. E depois você pode trocar por produtos e serviços. Então você pode trocar por produtos em diversas lojas, além de passagens aéreas. Então tem muitas pessoas que realizam viagens sem pagar. Mas antes de optar pelo pagamento em cartão, é preciso entender como funciona o sistema. Aplicativos já estão disponíveis para ajudar a controlar os gastos e os usuários precisam ficar atentos a taxas de juros. O Cicobi Credit Copa disponibiliza ao seu cooperado o aplicativo Cicobi Card, no qual ele tem condições de elaborar limites para gastos. Ele pode, por exemplo, colocar limites específicos para cada segmento, restaurantes, combustíveis, hotéis.
Ele pode diversificar e colocar o limite da forma com que ele quer, uma forma que ele não vai exceder o limite que ele tem, o limite que ele pode gastar com esse segmento. O ideal é a pessoa procurar o próprio gerente e solicitar, porque ele vai fazer uma análise de crédito. Ele vai saber o quanto que essa pessoa pode gastar de limite, porque senão a pessoa vai num banco, pega um cartão de crédito, vai no outro banco e pega, então ela vai ficar com 2 limites e às vezes ela não tem capacidade de pagar. Aí o que vai acontecer? Ela não vai pagar o boleto todo e depois vai ter que pagar juros aí de 12% ao mês, que é algo muito, sim, dispendioso. As principais dicas para não ter problemas com o cartão de crédito é nunca realizar os pagamentos mínimos e ter apenas um cartão. A boleta do cartão chegou, tem que fazer o esforço e pagar ela completa, pagar 100%. E depois você vai equilibrando e deixando de gastar, para não ter que comprometer sua renda com o boleto do cartão de crédito. Nós orientamos que a pessoa tenha um cartão com limite que seja possível atender a renda dela, né? Porque geralmente as pessoas têm apenas uma renda e o cartão dela tem que ter uma fatura com vencimento nessa mesma data, para que ela possa controlar, não havendo necessidade de ter mais de um cartão. A seguir tem a previsão do tempo. O presidente Olegário decreta situação de emergência por conta da estiagem. E a lei antidrogas está completando uma década, mas está longe de vencer a luta contra o tráfico. A lei antidrogas foi criada em 2006 e trouxe mais munição na luta contra o tráfico. Diferenciou o usuário de traficante, mas não reduziu prisões pelo crime e nem o tráfico. Em 2005, antes da nova lei, Minas tinha 27.437 pessoas no sistema prisional. Hoje são 66.251, um aumento de 141,4%. O Brasil é o 4º país com o maior número de presos no mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. O número de presos e mortes no Brasil vem aumentando e o tráfico de drogas é um dos motivos para esse crescimento. Muitos crimes de homicídio que vêm ocorrendo, eles estão vinculados ao crime de tráfico de drogas, relacionado à disputa de território pelo tráfico. Então, às vezes, durante a investigação dos crimes de homicídio, a gente verifica que a origem é essa briga pelo tráfico de drogas. Segundo projeções pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, entre 2005 e 2013, o país triplicou o número de pessoas presas por tráfico de drogas, passando de 50 mil para 150 mil. O número de mortes também aumentaram, foram 46.881 homicídios em 2014. Em média, 128 por dia. Jovens e negros são as principais vítimas. Para reverter esse quadro, seriam necessárias mudanças na chamada Lei de Drogas e outras fora dela. A Lei de Drogas, que por hábito muitos ainda chamam de nova, completou 10 anos de existência. Essa lei ela veio com a finalidade de prevenir o uso de drogas e tratar o usuário dependente, né, fazer com que ele seja reinserido na sociedade e a repressão ao tráfico ilícito de drogas. Então, a lei ela objetiva, em relação ao usuário, o tratamento e a prevenção ao uso. Em relação ao traficante, a repressão com a pena privativa de liberdade. Quando foi aprovada, a Lei de Drogas substituiu a Lei 6.368, que não fazia separação entre usuário e traficante. Bem, a diferença está no artigo 28, numa análise que inicialmente quem faz é o delegado de polícia, quando a chegada do indivíduo à delegacia. Não significa que uma pequena quantidade de droga apreendida com o indivíduo seja tráfico de drogas, nem que seja o uso de drogas. Quem vai ter essa decisão é o delegado de polícia, através da análise de todas as circunstâncias que aparecem durante a apresentação do indivíduo à delegacia. Além de criar o sistema de prevenção e de tratamento, a lei também elenca os crimes relacionados à droga. Olha, essa lei ela tem uma primeira parte, que é a parte aí de prevenção, né, da utilização da prevenção com relação a pessoas que são dependentes químicas, e temos a outra parte, que é a parte repressiva, parte essa que é utilizada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, e que é depois repassada para o Ministério Público, para o Poder Judiciário,
que venha a ser aí os delitos realizados pelos indivíduos que cometem esses crimes ligados ao tráfico de drogas. Completos os primeiros 10 anos de sua vigência, é hora de revisar os impactos dessa lei, o que deu certo e o que deu errado, para então buscarmos melhor qualificar nossas políticas públicas. A letra da lei, ela prevê, inclusive, que o poder público ele tem a obrigação de fornecer tratamento especializado gratuito para o usuário. Então, muitas vezes isso a gente não verifica, por isso que o uso ele é constante. Geralmente, a pessoa que é abordada com quantidade suficiente que caracterize o uso, ela muitas vezes é abordada em outras ocasiões porque ela não trata a dependência e continua nesse vício durante vários anos. E em relação ao traficante, a lei ela vem reprimir o tráfico, né, prevendo penas privativas de liberdade e despenalizando o uso. Por uso, ela prevê penas que não privam a liberdade do indivíduo, mas outras penas alternativas, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, a frequência a cursos ou até mesmo advertência. O município de Presidente Olegário decretou situação de emergência devido à estiagem prolongada, tanto na área urbana quanto rural. Em algumas localidades não chove já há 9 meses. A prefeitura pretende construir barragens e o município, junto a órgãos especializados como a Emater, calculam os prejuízos. A perda do café, por exemplo, chega a 17 milhões de reais, com mais de 3 mil toneladas perdidas. No caso do milho, o prejuízo alcança 15 milhões e a soja, 11 milhões de reais. Promoção Sua Idade, Seu Desconto, New Color. Descontos para todas as idades. E há a previsão de chuva rápida nessa terça-feira em Presidente Olegário, como na maioria das cidades da região, mas o calor não vai dar trégua. Em Patos de Minas, a previsão do tempo indica sol, nuvens e pancadas de chuva. A temperatura varia entre 19 e 33 graus. Em Lagoa Formosa também deve chover, mínima de 20, máxima de 33 nesta terça-feira. Instabilidade no tempo também em Lagamar e Lagoa Grande, com máxima chegando aos 38 graus. E em Varjão de Minas, há previsão de chuva e a temperatura varia entre 18 e 33 graus. Olha, depois do intervalo vamos mostrar que o Brasil tem 1.200.000 pessoas com Alzheimer, mas o número tende a aumentar e tem início a campanha de multivacinação. E começou hoje a campanha nacional de vacinação. Jovens até 15 anos e crianças vão receber imunização para mais de 15 doenças. As vacinas são recursos indispensáveis para a saúde individual e pública. É através da imunização que se é possível prevenir infecções e impedir que várias doenças se espalhem por um território. O Brasil é o país onde o esquema vacinal gratuito existe há mais tempo. A vacina é considerada um dos grandes avanços da medicina, né? E felizmente nós conseguimos, desde 1975, estabelecer esse programa de imunização no país de uma forma gratuita, né, e acessível a toda a população. E justamente por ser acessível a todos, ele tem um efeito muito importante. Quando a pessoa está se vacinando, ela está protegendo a si própria e a toda a comunidade. Então, esse é o sentido da campanha, né, que todos se mantenham atualizados com a vacina para proteção individual e também coletiva. Por isso, é importante ficar atento às campanhas e aos calendários de vacinação. Hoje a gente vê que tem, né, as vacinas já específicas para adolescência, nós temos as campanhas de vacina para o idoso, né, nós temos campanha de vacina dirigida a gestante. Então nós temos várias faixas etárias que devem comparecer de acordo com o que é estabelecido na campanha. Né? Então todo mundo precisa estar atento, porque você vai ter que vacinar a vida inteira, como tétano, por exemplo. Né? A gente tem que ser vacinado de 10 em 10 anos para garantir o sucesso de controle da doença. Nesta campanha, o objetivo é mobilizar pais e responsáveis para levar crianças e adolescentes que não foram vacinados ou estão com os esquemas incompletos para serem imunizados nos postos de saúde e atualizar o cartão. Ao todo, 13 vacinas diferentes poderão ser atualizadas durante a campanha,
incluindo a que oferece proteção contra a poliomielite. A poliomielite ela vai ser feita agora em setembro, né, devido à Olimpíada, Paralimpíada. Então a gente teve aí um prazo aí maior para fazer essa campanha. A gente pede para que os responsáveis levem então as crianças de 0 a 5 anos de idade na unidade para que elas sejam vacinadas. Meninas com idade entre 9 e 15 anos incompletos também devem ser vacinadas contra o HPV. Bom, o HPV nós estaremos procedendo à atualização do cartão de vacinação das meninas e procedendo também possíveis novas doses aí para essas meninas. A gente sabe que as 2 primeiras campanhas do HPV nós tivemos uma cobertura muito boa, mas posteriormente aí houve uma baixa adesão das adolescentes. Então o Ministério está preconizando, né, que sejam vacinadas essas adolescentes para que elas sejam então protegidas contra o HPV. Neste primeiro dia de campanha de atualização do cartão vacinal, a procura foi baixa nos postos de saúde em Patos de Minas. Mas a campanha irá até o dia 30 de setembro. Os postos vão ficar abertos das 8 até as 16 horas. E no próximo dia 24, sábado, estará acontecendo o dia D da campanha. Em Patos de Minas, são 16 postos de saúde na cidade e 4 no meio rural engajados na campanha. O cartão é de suma importância, porque é o cartão que vai dizer a condição vacinal ou da criança ou da adolescente. E pesquisas apontam que o Brasil tem 1.200.000 pessoas com Alzheimer, mas a população vem envelhecendo e com isso deve aumentar de forma expressiva o número de casos. O alerta dos especialistas é para o diagnóstico precoce da doença. Em Patos de Minas, psicólogos e universitários organizam atividades para conscientização sobre o Alzheimer. O primeiro a descrever a doença foi o médico alemão Alois Alzheimer, em 1906. A doença de Alzheimer é uma enfermidade incurável que se agrava ao longo do tempo, mas pode e deve ser tratada. Quase todas as suas vítimas são pessoas idosas. Talvez, por isso, a doença tenha ficado erroneamente conhecida como esclerose ou caduquice. Atinge cerca de 80% das pessoas após 80 anos de idade e 1% das pessoas a partir dos 60. Alzheimer não tem cura. O que se trata são os sintomas que vêm com a doença. Então, por ela não ter cura, é interessante conversar sobre a doença até para conscientizar sobre os sintomas. Porque o brasileiro está envelhecendo demais. Então, hoje nós já temos uma grande faixa que está vivendo mais de 80. Então, isso significa que há uma propensão alta das pessoas terem essa doença. O Alzheimer apresenta-se como demência ou perda de funções cognitivas, como memória, orientação, atenção e linguagem, causada pela morte de células cerebrais. Pode atingir tanto homens quanto mulheres. Bom, começa primeiro a questão da memória mais recente, né? Do acesso às informações mais próximas. Então, lembrar onde deixou as coisas, o nome das pessoas ou até mesmo o local onde está. Depois, com o passar do tempo, a doença vai cada vez mais avançando. Então, a pessoa já perde a informação de coisas mais antigas. Por exemplo, situações que ela viveu, sobre quem ela é, até chegar a um estado mais avançado em que a pessoa perde o controle mesmo dos esfínteres, né, o controle da urina, das fezes e fica num estado acamado. Quando o Alzheimer é diagnosticado no início, é possível retardar seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade de vida ao paciente e à família. Quanto mais cedo detectar a respeito da doença, a gente consegue retardar o avanço dela. Porque hoje as pessoas têm, quando envelhecem, uma noção de que eu já sou demente, eu já tenho um problema de cabeça, de memória, e nos procuram nos consultórios para falar sobre perda de memória. Mas nós temos outros fatores a considerar. Por exemplo, o estresse, o excesso de informação, ansiedade, depressão. Isso acaba prejudicando a memória. Um trabalho multiprofissional, incluindo auxílio de psicólogos, é necessário para ajudar as pessoas com Alzheimer. Isso é importante, trabalho multidisciplinar, onde a gente precisa do trabalho do psicólogo para ver esses sinais, né, poder acompanhar a próxima família. Às vezes a gente precisa chamar essa família também para saber quais são os sinais que esse idoso dá em casa e também poder informar essa família sobre esses sintomas, como que essa família pode
reagir, porque muitas vezes a família não tem esse acesso à informação. Então, a família também precisa desse acompanhamento para não se sentir sobrecarregada. No dia 24 de setembro, se comemora o Dia Internacional de Conscientização sobre o Alzheimer. A proposta é fazer um alerta sobre a doença, já que o paciente precisa de cuidados com a saúde para evitar o agravamento. Então nós precisamos ter um dia para conversar, conscientizar sobre isso, até porque a família também sofre muito com a doença. Por mais que agora está sendo falado sobre o Alzheimer, mas ainda não é um tema tão popular. Então é importante aproveitar essa data para a gente poder estar falando, divulgando mais, para trazer informação para a população. Ainda na edição desta segunda-feira do NTV News, nós vamos mostrar que vídeo de execução de animal ferido em acidente viraliza na internet. E Corpo de Bombeiros resgata Tiu em motor de carro no bairro Copacabana. Um vídeo de 6 segundos publicado por uma usuária do Facebook, no qual um policial rodoviário federal sacrifica um animal acidentado, tem dividido opiniões nas redes sociais. Nossa equipe procurou a Polícia Rodoviária Federal para entender o caso e conversou com um médico veterinário para saber o que deve ser feito em situações como estas. No vídeo feito por uma integrante da Associação de Defesa Animal, na noite da última sexta-feira na BR-365, é possível ver o exato momento em que o potro é sacrificado. O vídeo teve milhares de visualizações nas redes sociais e tem dividido a opinião dos usuários. Para muitos, a atitude tomada pelo agente foi errada. Para outros, sacrificar o potro foi a medida correta para lidar com a situação. Diante de tantos questionamentos, nossa equipe procurou a Polícia Rodoviária Federal, que falou sobre o assunto. A medida ela é ponderada de acordo com a situação. O policial agiu dentro da normatividade jurídica, tendo em vista que havia uma ponderação de interesses ali, ele optou pela segurança viária e também por acabar com a agonia do animal. E também é a posição da instituição, resguardamos aí, no caso, o próprio policial e entendemos que ele agiu, obviamente, com toda a legalidade aí, amparado pelo que era necessário fazer naquele momento. Com as imagens do animal ferido em mãos, fomos até uma médica veterinária especialista em equinos. Segundo ela, pelas fotos, o animal não apresentava chance de sobreviver. Observando que ele teve uma fratura do membro posterior dele, bem acima da falange, terceira falange, ele não teria condições de recuperar. Só se fosse... Por essa fratura em si, já é um caso bem complicado, que a gente teria muito trabalho, teria que ser uma amputação e provavelmente uma prótese. Mas aí teria que ser feito também, era uma avaliação de lesões internas que esse animal teria sofrido por causa desse acidente. Então, assim, em poucas palavras, a chance dele sobreviver seria muito pequena. Seria. Primeiro teria que se achar alguém que tivesse disposto também a arcar com esse tratamento dele. Porque é um quadro que demanda muito tempo, muito trabalho e muita dedicação também. De acordo com o chefe da Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas, a PRF realiza várias ações de preservação da fauna silvestre e doméstica. Desde 2012, 6 animais atropelados na BR-365 foram encaminhados ao atendimento médico veterinário. Dentro do possível, quando a Polícia Rodoviária Federal é acionada porque tem animais na pista, nós sempre optamos por conduzir os animais até um local seguro, dando segurança para os veículos que trafegam, né? Afastar os animais o máximo da rodovia. E também temos atuação junto às práticas ambientais, as boas práticas ambientais, porque nós combatemos o tráfico de animais, nós combatemos a pesca irregular na Piracema, combatemos a caça ilegal. Então, a Polícia Rodoviária Federal ela é comprometida com a vida em todos os seus aspectos e também com o meio ambiente, com a vida dos animais. O fato é isolado e, mais uma vez, a gente frisa, foi uma situação limítrofe na qual havia necessidade de se tomar uma decisão. Não é o corriqueiro, mas, eventualmente, as decisões que não agradam a todos são tomadas pelo órgão. O caso de sexta-feira foi encaminhado para a Polícia Civil, que irá realizar um trabalho de investigação para identificar e localizar o dono do animal.
A situação serve como alerta. A gente pede aos proprietários de animais que tenham um zelo maior com as criações, que mantenham os animais presos. Se o animal foi encontrado, o dono, se for possível localizar o dono, ele será notificado, será autuado, vai pagar uma multa. É inclusive contravenção penal deixar o animal abandonado. Ele pode responder criminalmente também. Se o animal se envolve num acidente, o dono pode ser responsabilizado tanto pelos danos materiais quanto pelos danos pessoais aí, advindos dessa negligência com o animal. E nós continuamos vigilantes aí, tentando garantir a segurança do trânsito de todos. O Corpo de Bombeiros resgatou um TIU que estava no motor de um carro no bairro Copacabana, em Patos de Minas. É fato que a devastação de matas e a expansão de centros urbanos têm empurrado vários animais silvestres para áreas habitadas por seres humanos. Nos últimos anos, essas ocorrências têm aumentado muito, né? Tendo em vista assim, a crescente urbanização, com deterioração das áreas onde esses animais crescem, né? Que são o habitat deles. A questão das queimadas também aumenta muito esse tipo de ocorrência, porque os animais precisam fugir. O desmatamento em geral, ou a ação antrópica, né, ou a intervenção do homem na natureza, também aumenta muito se diria um fluxo migratório dos animais, né, tendo em vista que eles tendem a buscar novas fontes de alimento e também de recursos. Muitas vezes alguns recursos hídricos são contaminados ou são extintos, então esses animais vão buscar esses recursos para sua sobrevivência nas cidades. O Corpo de Bombeiros foi acionado no último domingo para resgatar um TIU, um lagarto de cerca de 1 metro que havia se escondido no motor de um carro. O fato aconteceu em uma residência no bairro Copacabana. Bom, a gente foi acionado via centro de comunicações, né? Deslocamos para o local. O padrão de atendimento dessa ocorrência é isolamento do perímetro. Orienta-se as pessoas próximas, principalmente a retirar idosos e crianças. Também se recomenda que os curiosos não fiquem muito próximos e é utilizado, de acordo com o tipo do animal, o porte, a ferramenta mais adequada, né? Pode ser uma rede, pode ser um pulsar, pode ser um enforcador. Depende muito do tipo do animal e do porte. E outra questão também, se o animal ele é venenoso ou não, a população tem que ficar atenta que muitas vezes o animal ele não é venenoso, mas como se trata de um animal silvestre, ele carrega ele carrega outros tipos de bactérias, ele pode ter outros tipos de doenças, que se a pessoa tiver contato com esse animal, mesmo que não tenha contato com mucosa, com saliva, mas apenas um contato aí da pele com a pele do animal, ou com fezes, essa pessoa pode vir a ter alguma complicação, alguma doença mais grave. Então o ideal é o pessoal manter a distância, não perder o animal de vista, né? Mas manter uma distância segura. O trabalho dos militares levou alguns minutos. O animal foi capturado e solto em um local seguro. Caso o animal tenha ferimentos, a gente encaminha ele para especialistas, né, como veterinários. Não havendo e podendo se determinar uma área segura, uma área compatível com o habitat natural do animal, ele é solto num habitat bem longe de riscos para ele, como rodovias, carros. Por hoje é só. Outras informações você pode acessar o site patujá.com.br. O NTV News vai estar de volta amanhã às 19 horas em nova edição. Uma boa noite e até amanhã.